Ah, sim. Mano, eu sou uma merda de Snipe, velho. Eu já sorri, né, por vida, né? De Snipe, Jesus amado. E aí? Vai quer onde? Aqui? Aqui? Vou dar tiro. Tiro, porrada e bomba. Eita, foi mal, marcou os dois. Eu já comecei a... Putz, não tá querendo desmarcar, velho. É o último, é o último. É. Um chá, um chá, um chá. Toma, desgramado. Tirambaço. Agora. Ai, meu Deus, lascou, velho. Ah, aqui. Ai. Ah, cacete. Ai. Condenado dos infernos. Ele pegou meu loadout, cara. Meu irmão, velho. Só que é porque a gente tem estratégia, pô. Não tem. Aí vai pra um lado, vai pro outro, ninguém sabe onde vai lascar tudo. Essa miséria. Pera aí. Não vai mais não. Te danar. Falou. Ainda pegou meu loadout, pô. Opa aí. Miséria. Mais um dia e mais outra surra no Call of Duty. Eu já estava ficando incomodado com tudo isso. Eu estava cansado de assistir e reassistir nossa partida e ver que nós sempre morríamos para um Zé Moitinha, ou com um tiro pelas costas, ou com alguém rushando sozinho. Então, inconformado com essa vida de loser no Call of Duty, eu resolvi pesquisar e assistir algumas teamfights e percebi algo muito comum que os grandes players têm e a gente não tem e sempre deixar passar: estratégia. Então, eu resolvi inovar. Peguei uma folha de papel e comecei a bolar um plano para me tornar o novo rei do Battle Royale. Mas de nada adiantou a tentativa. Minhas skills de desenhista são péssimas. Ninguém iria entender que eu estava querendo passar. Aí, pouco decepcionado, eu pensei: em que eu sou bom para expor meus pensamentos? A resposta estava bem na minha frente. Assim que eu enxerguei ela, tive a seguinte ideia: por que não fazer uma aplicação onde os meus amigos do mesmo time possam criar uma sala e desenhar suas estratégias em tempo real, de forma que os seus companheiros possam ver e opinar? E daí surgiu o início de um novo projetinho de honra: Playing Your Battle. Então, primeiro que eu vou começar com nossa arquitetura, eu vou desenhar um diagrama aqui bem simples, na verdade. Eu vou colocar aqui primeiro o nosso quadradinho aqui para representar o nosso servidor, que vai ser escrito em Node.js mais Express, né, para a gente poder rodar a aplicação. E para banco de dados, a gente não vai usar banco de dados, eu não quero muito trabalho, eu quero só fazer uma coisa bem rápida, só para realmente resolver o meu problema. Então eu vou colocar aqui um banco de dados local, que na verdade vai ser só simplesmente uma variável em memória que vai ficar no nosso servidor. Em memory, como vai ser uma aplicação real time, né, a gente vai ter que primeiro ter mais de um room, né? Como eu já usei Socket.io, ele guarda as coisas em room, ou seja, cada participante, eu quero permitir que eu e outra pessoa fique fazendo alguma coisa em real time em uma URL e outra pessoa fique fazendo outra coisa em real time e não tenha acesso às coisas que a gente está fazendo da mesma aplicação, eu chamo isso de room. Vai ter uma sala para essa determinada pessoa e vai ter outra sala para as outras pessoas. Ou seja, time 1 vai ter uma sala, time 2 vai ter outra sala, tá? Então aqui eu vou ter que guardar duas coisas em memória: rooms, né, que são os quartos, e vou ter que guardar também os participants. E isso vai ser em memória, porque eu não quero gastar tempo com banco de dados e tal, eu quero realmente uma aplicação para que venha suprir minha necessidade com o meu time, né? E aí os rooms, ele vai ter o quê? Ele vai ter os users, né, que vai ser uma referência simplesmente aos participants. E dentro desse users a gente vai ter settings, porque esses settings vai ser tipo a cor do desenho do participante. Além de settings, a gente pode ter também chords, que são os desenhos desse determinado participante, porque a gente tem que permitir isso, ele compartilhar isso com o outro participante, né, que está no mesmo quarto. Então, basicamente vai ser isso: user vai ter settings, vai ter draws, name, mas o name ele pode estar dentro de settings também. Acho que isso já é suficiente, porque a gente tem que saber a cor e saber quem é que está desenhando, tá bom? Então aqui está o nosso esquema bem simples, tá? A aplicaçãozinha no JS com o Express, que também a gente vai ter uma aplicaçãozinha no front-end usando React, mais Next.js, só porque realmente eu quero utilizar Next.js, não tem nada especial, só por causa de SEO e server-side rendering mesmo. Então acho que isso aqui já é suficiente para o nosso esquema, vai ser uma aplicaçãozinha que usa Node.js com Express. Agora a gente vai detalhar ela mais um pouquinho. Então eu vou vir aqui, vou colocar esse carinha para cá.
E aí na nossa aplicação React.js, a gente vai ter um canvas, que é o que nos permite desenhar, né, no HTML5. Então, a gente vai estar desenhando dentro de um canvas e mandando esses desenhos via eventos para o nosso socket.io, entendeu? Então, eu vou criar aqui um quadradinho também, que vai representar o nosso canvas. E aí aqui eu vou colocar, vou mudar aqui a corzinha dele também, para ficar uma laranjinha. E aí a comunicação vai ser o seguinte, a gente vai enviar um evento, a gente vai ter evento aqui dentro da nossa aplicação React.js. Então, vou criar mais um quadrado aqui, que vai representar o events. Events. Esse cara aqui vai receber um evento do nosso canvas. Aqui. E o evento que a gente mandar, ele vai vir para cá, tá? O nosso socket.io. Então, basicamente, a aplicação da gente vai ser assim. Eu vou ter uma aplicação front-end que usa React mais Next.js para fazer server-side rendering, com os desenhos feitos em Canvas. E eles vão enviar eventos aqui, como vocês podem ver, para o nosso socket.io. Quando esse cara receber um evento, ele vai enviar esse mesmo evento para os outros participantes do mesmo room, né? Ou seja, se está eu e outra pessoa na mesma aplicação e no mesmo quarto, quando eu enviar um evento para esse quarto, essa outra pessoa ela vai receber esse evento e vai poder estar replicando os desenhos que eu estou fazendo. Então eu vou estar enviando as coordenadas para o socket.io via eventos e essa pessoa vai receber essas coordenadas e essas coordenadas vão estar sendo pintadas na tela dela. Acho que o diagrama já está suficiente, está bem básico, mas eu acredito que é isso, a aplicação não é muito complexa. E aí vai ser o seguinte, eu fiz um desenhozinho aqui no Figma, que basicamente vai ser os nossos rascunhozinhos aqui, ó. Quando eu tava me ferrando ali no papel, eu fiz, vou fazer aqui no Figma então. Então eu coloquei aqui o mapa do Figma, aqui tá um esboçozinho de como a aplicação vai ser, deixa eu ver aqui o zoom. Então aqui a gente vai ter o mapa do Call of Duty, aqui vai ser como se fosse um draw que eu fiz na tela, um desenho que eu fiz na tela. E aqui embaixo a gente vai ter o nome dos participantes com as cores deles, ou seja, como sou eu que estou desenhando, tá verde. E quando eu estiver desenhando esse botão aqui, ele vai mudar de cor. Esse vermelhinho é provavelmente o nome do meu outro amigo que está desenhando, ou não. Se ele desenhar aqui na tela vai estar vermelho. E esse minimapa aqui eu estou pensando em fazer futuramente. Se caso eu pensar em tiver uma versão 2, provavelmente eu vou estar colocando esse minimapa, tá? Aqui embaixo é só uma tela inicial, só para a pessoa colocar o nome e colocar a cor também que ele quer escolher. Então, se eu mudar essa cor aqui para azul, toda essa cor aqui do meu tema vai mudar para azul, tá? Então, acho que é isso. Acho que já está bem planejado. Já fiz o desenho aqui no Figma. Já temos também o nosso diagrama aqui de como a gente vai desenvolver isso. Então, agora, hora do code. Então, galera, eu terminei aqui o projetinho, né? Eu tive bastante problema, mas assim, foi muito legal, foi muito bacana. Eu aprendi bastante coisa também, de Canva em si também, de Canvas, mas eu tive alguns problemas que eu vou compartilhar com vocês aqui. E só para dar um overview geral, né? Eu praticamente criei 2 projetos, como a gente viu ali no diagrama, eu segui aquele diagrama que eu criei. Então eu criei uma aplicação no JS, que seria responsável por manter o WebSocket, né, para fazer os desenhos funcionarem em real time, e criei uma outra aplicação em Next.js que praticamente é só para renderizar a página com server-side rendering, mas não tem nenhum motivo especial porque que eu usei em server-side rendering. Talvez isso iria me ajudar na parte de SEO no futuro, mas para um projetinho básico você poderia muito bem estar fazendo em client-side, né? Mas então, praticamente foi aqueles 2 projetos, né, que eu falei no diagrama. E eu vou só mostrar aqui a vocês a arquitetura dele bem rápido aqui.
Vou gravar até pelo celular, não vou nem compartilhar minha tela, mas vai funcionar. Eu vou gravar aqui com o celular, não vou nem compartilhar a tela, só para ser mais rápido mesmo. Então aqui, ó, basicamente essa parte aqui de cima é o nosso servidorzinho Node.js rodando com Next.js, tá? E esse aqui, deixa eu só cancelar aqui esse processo, ligar outro, para vocês poderem verem o log. Esse aqui é o nosso WebSocket, bem simples, tá vendo? E aqui a gente tem a nossa aplicação. Então, praticamente aqui, eu vou preencher aqui com o meu nome aqui, para a gente poder se conectar, tá? No WebSocket. Então, vou colocar aqui Clovis e vou conectar. Poderia estar escolhendo a cor lá, vou mostrar isso em seguida, mas aqui a gente tem um mapa. E note aqui no nosso WebSocket que ele já conectou ali, ó. Client Connected, ele mostra ali o ROM e o ID, né, do meu client. Então aqui está o meu carinha. E se eu vir aqui desenhar agora, esses carinhas, eles estão sendo gravados em memória, eu não criei nenhum banco de dados, como eu mencionei no diagrama. E aí, se outra pessoa entrar, ela vai poder já acompanhar esse desenho. Então, para simular aqui a outra pessoa, eu vou copiar esse link aqui, tá vendo? Que é o link justamente do meu quarto aqui que ele grava, tá vendo? Esse link é gerado, controversial blush, blá blá blá. E ele segue um modelozinho de palavras com vocabulários técnicos e etc. para poder gerar esse link. E aí agora eu vou abrir aqui uma guia anônima, tô com ela aberta, eu vou colar aqui meu link, ignora esse link que está aqui, eu vou colar aqui o link que eu copiei, tá vendo? Vou colocar localhost, né? Porque esse aqui é o link justamente do app que está deployado, já está online, tá pessoal? Se vocês quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade, localhost. Aqui. E aí note que ele já me pediu aqui o meu nome, porque como eu estou simulando aqui um outro browser, né, como se uma pessoa estivesse acessando da casa dela, eu não tenho as configurações salvas, né? Então vou mudar aqui a minha cor primeiro, vou colocar um azulzinho, tá? E vou colocar nevinha, beleza? Vou clicar aqui no Start, tá aqui. Tá vendo que o desenho já está aparecendo aqui, ó? E aqui está o nome dos participantes, então Nevinha e Clovis, tá? Então agora eu posso vir aqui e desenhar. Ah, gostei desse plano, mas eu quero ir para base militar, né? E depois da base militar, sei lá, eu vou para esse carinha daqui. Então, a pessoa que está com esse browser aberto na casa dele, ele vai poder ver também, ó. Eu já mudei o browser aqui, agora eu sou nota que eu sou verdinho. Se eu mudar aqui, ó, tava no azul, fui pro verdinho. E ele já tá aqui, eu nem atualizei a página, tá vendo? Porque ele acontece em real time justamente por causa do WebSocket. Vê aqui que ele já tá dizendo aqui, ó, os meus usuários que eu tenho dentro desse quarto e esses equações de desenho deles, né? Isso foi quando eu me juntei como segundo usuário, tá? Quando eu entrei na sala como segundo usuário. Então, beleza. Essa aqui é a parte do projeto, né? Como ele funciona. A parte da arquitetura de pasta, que é interessante também mostrar, é o seguinte. Esse daqui é o WebSocket, é um arquivo só, tá vendo? É só um arquivozão que eu fiz, porque era MVP total, tá vendo? Totalmente MVP, então praticamente é um servidor Node.js que tem duas rotas apenas, que é uma para gerar o quarto, tá vendo? Quando o usuário tenta criar um quarto, né? E a outra é para validar o quarto, porque para ver se ele está tentando entrar no quarto válido, tá vendo? Tem um bocado de console log que eu deixei para poder monitorar e aqui é a conexão do WebSocket, tá vendo? Então assim, é bem simples, bem simplesão, praticamente duas rotas, uma para gerar o quarto, outra para validar e um WebSocket rodando para poder emitir os eventos, que é justamente essa parte aqui, ó. Digo, ó, quando me conectar, atualizo as variáveis que estão em memória do servidor e sai emitindo alguns eventos e escutando outros eventos, tá vendo? Então, praticamente é muito simples mesmo. A parte do front-end já é um pouquinho mais complexa. Como eu falei, eu criei uma aplicação no Next.js, né? Então, a gente aqui tem duas páginas, que é uma para o Canvas, tá vendo? E a outra que é a index normal, que é justamente a página da home. Porque o Next.js, praticamente, para quem não sabe, essa index praticamente ela vai ser a página inicial da tua aplicação, né? A rota inicial. Então, aqui é minha página de welcome, que é muito simples.
eu tenho um componente chamado Welcome, que eu renderizo aquele formulário que vocês viram, que o usuário coloca o nome, a cor, etc. Eu estou utilizando esse Style de Components, né? Já vou chegar lá. Tem aqui a minha página de Canvas, do Canvas, tá vendo? E aqui a gente tem um Home. Tá aqui minha página. Essa parte aqui de App e Document é como o Next.js funciona também. Praticamente Document é para poder escrever coisas no head, tá? Ou no body, algum tratamento que a gente quer fazer no HTML em si, no documento. E esse app.tsx é justamente um carinha que vai rodar antes de todos os componentes serem exibidos. Então, tá vendo aqui que ele recebe o component, tá? E ele, praticamente, ele vai renderizar o componente que você está passando. No caso, por exemplo, eu estou na página Home. Antes de eu renderizar esse cara, ele vai primeiro ler esse daqui, o app.tsx. E esse component aqui vai ser justamente a index. Praticamente aqui nas nossas páginas, tanto na index como na home, eu exibo os nossos containers components, né? Que são praticamente o canvas e o welcome também, tá? Esse canvas aqui, ele tem essa estrutura aqui, que praticamente é o nosso mapinha, tá? Nosso mapinha com a nossa lista de participantes, Clóvis e Nevinha. Então, como eu falei, eu estou utilizando esse Style de Components, né? Então aqui está o nosso canvas e aqui tem os nossos participantes, com mais o textinho de compartilhar o link do quarto, né? Isso aqui poderia estar vindo de um .env, mas MVPzão, né, galera? Então, coisa rápida. Só queria ver se a prova de conceito funcionava. E aí, a gente tem alguns hooks que eu criei, que é para desenhar, para poder mover a imagem, etc. E a gente também tem alguns componentes, né, que seriam os participantes, informações do quarto, as letras, né, tipografia e um botãozinho label, que eu não queria usar nenhum material UI, nada disso não. Eu queria criar rapidão mesmo, não queria me preocupar ter que estar colocando nenhum sistema de design, né. Então basicamente isso aqui é a parte de componentes, tá? E aqui embaixo, deixa eu desocultar isso aqui, a gente tem uma parte chamada infra, que praticamente só tem um componente de providers. Eu sempre gosto de fazer algo assim nesse estilo, porque essa mesma estrutura, se eu tentar futuramente escalar esse projeto, ela já vai estar se adequando certinho, tá? Tem os providers, né, que tem esse provider de settings, que nada mais é que um contexto que eu criei para poder compartilhar a cor, né, o nome, etc. da pessoa. E tem o teminha do Style de Components, né? Aqui ele é um tema que é dinâmico, né? Não sei se vocês notaram, mas por exemplo, eu vou tentar acessar aqui novamente a aplicação e note que a cor do nosso componentes, né? Ela muda de acordo com o meu valor selecionado aqui, tá vendo? Então se eu, por exemplo, vim aqui e mudar para vermelho, sei lá, então eles já vão mudando, porque esse tema ele é dinâmico, tá? Eu já só vou setando o contextozinho, ele vai mudando certinho. O que a gente tem mais é essa parte de services. Só alguns serviços que eu uso, né? Por exemplo, o Google Analytics, né? Para poder ver quantas pessoas estão acessando o site. Request, para poder estar fazendo um requestzinho para a nossa API, né? Lá do socket, para poder ver se, por exemplo, se o quarto que o cara está tentando acessar é um quarto válido ou não, ou então gerar um quarto. Então, praticamente isso aqui não tem quase tratamento nenhum. Bem simples, MVPzão. E esse storagezinho aqui que é para guardar coisas nos nossos cookies, tá? Então, praticamente é essa a estrutura do projeto, tá bom? E eu tentei seguir o máximo possível o diagrama lá, que eu desenhei para vocês, tá? Então, eu vou estar compartilhando o código também no GitHub. E além disso, pessoal, teve alguns problemas também, né, que eu passei, na verdade alguns não, muitos problemas que eu passei, que eu até não deixei anotado aqui para poder compartilhar com vocês, que deu um pouquinho de dor de cabeça. Porque o Canvas, né, como vocês devem saber, tudo que você coloca nele são desenhos. Então, por exemplo, se eu coloquei uma imagem ali, dentro dele, e depois eu coloquei umas linhas, né, que é os nossos desenhos, quando eu tentar mover a imagem, eu estou redesenhando todo o Canvas com aquela minha imagem. Então, aquelas linhas, elas são perdidas. Então, eu tenho que guardar essas linhas em algum lugar e mandar pintar também. Então, sempre que eu mover a imagem, eu tenho que estar pintando as linhas. Então, se eu não guardar essas linhas em algum lugar, eu perco, tá? E aí, o principal problema foi porque quando eu estava movendo a imagem, as linhas, eu tentava mover as linhas também, mas eu tinha que saber exatamente qual era a coordenada da imagem daqui para poder mover as linhas. Então, passei por algum estressezinho nisso, tive que fazer algumas continhas de matemática. E aí, eu acabei descobrindo depois que o Canvas tem uma parada de contexto, de translate, que eu posso utilizar.
E se eu tivesse utilizado isso no início, talvez eu me poupar alguns estresses, mas eu não tinha utilizado. E teve outra parte também que foi de fechar o desenho sem fechar as linhas. O que é que eu estou querendo dizer com isso, né? Se você é experiente com o Canvas, você deve saber que quando você tenta desenhar uma linha curvada, você não está fazendo nada mais que criando um shape, né? Então, sempre que você começa a desenhar um shape, você tem que dizer para o Canvas que você está começando a desenhar um shape. E aí, quando você termina, você tem que dizer, ó, quero fechar o shape. Mas se você fechar o shape, dependendo de como você criou o shape que você fez, ele vai tentar se fechar. Então, por exemplo, se eu tenho uma linha que eu venho daqui até aqui e eu disse para ele, fecha o shape, ele vai fazer o seguinte, ele vai desenhar essa linha que eu desenhei, mas vai fechar assim. Então, praticamente vai ser um círculo, né? Um círculo pela metade. E não era isso que eu queria realmente fazer uma linha sem ser fechada. E teve alguns momentos que estava fechando direto e eu quebrei muita cabeça com isso. Mas acabei vendo que na verdade era a lógica que eu estava usando que estava errada. A parte do WebSocket foi muito simples mesmo, não tem o que fazer. É só criar um WebSocket e conectar no client e acabou-se, não tem estresse nenhum. Até para deployar foi fácil. Uma coisa que me deu alguns estresses também foi a questão do celular. Não funcionou nada no celular na primeira vez que eu testei, porque eu estava fazendo pelo computador, né? Então estava testando pelo computador. Mas quando eu tentei testar pelo celular, primeiro que o Color Picker não estava abrindo. Aí depois, quando eu consegui fixar essa parte do Color Picker, né? Entrei no Canvas, eu não conseguia mover a imagem, eu não conseguia mover o desenho, eu não conseguia desenhar, não funcionava nada. Isso porque eu estava usando os eventos do mouse. Mas no celular não tem evento de mouse, então é touch, né? Então eu esqueci dessa parte e aí eu tive que fazer como se fosse um polyfillzinho. Então praticamente eu tive que dizer, quando tiver um touch start, eu quero criar um mouse enter, um mouse down, um evento de mouse down, e aí quero passar essas determinadas coordenadas. Só que um problema que eu tive também é que eu estava pegando as coordenadas através do offset. Mas no evento do touch do celular eu não tenho um offset, tenho o cliente X e o cliente Y, né? Então tive que brincar um pouquinho com isso. E o último estressezinho que eu tive foi a questão do desenho, ele não ser mantido na página quando eu atualizava, porque eu não usei nenhuma database, né? E também de início eu não tinha colocado os desenhos em memória. Então assim, quando o usuário atualizava a página, ele perdia os desenhos. Ou então, por exemplo, se eu começasse a desenhar e a minha amiga ou amigo se juntasse depois na sala, tipo ele entrasse na sala pelo celular dele, depois que eu desenhei, os desenhos que eu fiz ele não iria ter, né? Porque não está em canto nenhum. Então, tive esse problema, mas foi fácil, eu só tive que ajustar umas coisas no código, criar uma variável e colocar os desenhos lá dentro. Mas praticamente foi isso. Tá, missão cumprida aqui, consegui fazer. Agora eu só tenho que testar, né? Tenho que testar no jogo do Call of Duty com os meus amigos e ver se isso aí realmente vai funcionar, porque na teoria tá lindo, vamos ver na prática, né? Então é isso, pessoal. Agora eu vou curtir um pouquinho, tentar jogar um codezinho e ver se isso vai funcionar. Uma outra ideia também que eu tenho futuramente para esse carinha é adicionar suporte para outros jogos, né? Tipo CSGO, Rainbow Six, que eu acho que deve funcionar legal. E vou deixar isso aberto para a comunidade e tentar colocar isso pra frente se a galera gostar. Se não gostar, só vai ficar um projetinho realmente de tarefa de casa. E eu achei bem interessante, gostei bastante. Estou orgulhoso do resultado e vou tentar usar bastante. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar o like e fala aí se você achou essa aplicação usável ou não. E para não ficar apenas nas minhas palavras, eu vou deixar para vocês os melhores momentos da primeira vitória após o appzinho ficar pronto. Valeu! Joguei errado, man. Tem gente lá já. Ei, pegaram minha fara aqui, cadê minha fara? Deixa eu pegar de volta. Passando gente lá atrás. Tem gente pra cima ali, ó. Vamos lá nos caras. Naquele vermelho lá. A gente vai ter que tomar aquilo ali. Tem gente em cima, tá? Deitei um. Avançando. Peguei um aqui. Pode subir, tem um deitado. Finalizei. Finalizei dois. Tá embaixo. Embaixo? Embaixo. Ah, entrou. Você pulou, velho? Você pulou. Tem pulado. Puta, Ô, mano. velho. Tá. Eu não sabia que você tinha pulado. Matei que ele matou. Vamos lá, Matei que ele matou. vamos jogo.
em cima, ó. Só tá lá em cima, tá em cima. Telhado, 3x1. É esse cara aí do telhado, Os só. hostis já passaram por aqui. É só esse cara do telhado. Ele vai ficar ali. Boa, galera. Boa, Jogando, Aí sim, hein? Aí sim, papai. Primeirinha da vitória. Primeirinha da vitória, papai. Aí sim, jogando.